E o que não deve ser feito, o que não deve ser feito nos protocolos de jejum intermitente. Vamos lá. Alimentação inadequada, que é exatamente isso que eu venho falando para vocês aqui o tempo todo. Fazer com que o período de alimentação seja feito de qualquer jeito. Então a alimentação tem que ser adequada, não é deixar da forma que o paciente seu quiser. Negligenciar a densidade nutricional, ou seja, as necessidades nutricionais de acordo com a RDR, de cálcio, vitamina B1, B2, complexo B, vitamina C, A, D, E, K, quantidade de fibra alimentar, quantidade de aminoácidos essenciais, o valor proteico diário, né, por quilograma de peso corporal, todos esses cálculos o nutricionista tem que levar em consideração. E já que ele tirou, já que teve dentro da sua programação dias, momentos que foi de jejum, ou seja, não entrou nada de nutriente, eu preciso aumentar a densidade nutricional no período de alimentação. Isso é muito importante, não negligenciar a densidade nutricional. Fazer jejum maior que 24 horas não deve ser realizado, não tem estudos onde fizeram essa prática, tá? Iniciar o jejum intermitente sem um preparo, eu já comentei um pouco sobre isso antes. Então, o indivíduo ele precisa estar dentro de uma dieta saudável, principalmente uma dieta baixa em carboidrato, para ele reprogramar o metabolismo dele, foi aquilo que eu disse. Então, imagina que eu pego um indivíduo que estava fazendo uma dieta qualquer na casa dele e esse paciente chega aqui no meu consultório e eu verifico lá o hemograma dele não está tão bom, ele está apresentando um pouquinho de falta de ferro, tá? Peço os exames de rotina lá de vitamina A, de vitamina D, de vitamina B e eu verifico que minerais cálcio, potássio, está tudo um pouco baixo. Então, alguns índices estando baixo, eu não tenho controle, eu não sei como de fato qual era a dieta que esse indivíduo fazia, eu não vou colocar ele na semana seguinte, eu vou estar sendo eu não vou estar sendo coerente se no dia seguinte eu já orientar ele a iniciar um jejum. Então, precisa o quê? Ele vai iniciar primeiro uma dieta saudável, equilibrada. Depois de um tempo, eu vou colocar esse indivíduo dentro de uma dieta de baixa caloria, né? Principalmente low carb, para a célula dele começar a aprender a usar com maior eficiência a gordura, porque no período que o indivíduo fica em jejum, o corpo dele tem que conseguir usar gordura para ele manter vivo as funções metabólicas no corpo. Então, se esse indivíduo está sempre comendo muito e ingerindo carboidrato, o corpo dele está eficiente em usar carboidrato. Ele não tem grande capacidade de usar gordura. Então, isso é muito importante. Iniciar o jejum intermitente sem um preparo não deve ser feito, tá? Negligenciar hidratação, então o indivíduo tem que ser bem orientado a se hidratar bem, como em todas as dietas, tá? E jejum intermitente para gestante, lactante e crianças. Isso não deve ter feito, não tem estudos que mostram resultados para esses grupos de pessoas, tá ok? O acompanhamento é o próximo assunto, pessoal. Acompanhamento, para que serve o acompanhamento? Que são todas as avaliações, né? As avaliações nutricionais, de exames laboratoriais, é justamente para verificar se a alimentação dele está inadequada e justamente para verificar se o trabalho do nutricionista, se o meu trabalho está sendo bem feito ou se eu estou negligenciando a densidade nutricional. Será que tudo que eu estou pedindo para ele comer, será que eu estou precisando orientar ele a usar suplemento alimentar, por exemplo? Será que ele está usando corretamente esse suplemento alimentar ou não? Então, o acompanhamento serve justamente para eu fazer um estudo e adequar essas duas variáveis aqui, tá? E quais que seriam, então, esses exames de acompanhamento? A antropometria, exames físicos e exames laboratoriais. São exames comuns de rotina de um nutricionista que ele deve realizar esses exames com seus pacientes, né? A avaliação antropométrica nada mais é do que verificar peso, altura, índice de massa corporal, verificar as circunferências e o percentual de gordura. Pode-se usar desde instrumentos mais simples, como uma fita métrica, um adipômetro, até mesmo, por exemplo, uma bioimpedância. E até mesmo dados fáceis, como uma balança que vai verificar o peso e um altímetro que vai verificar, por exemplo, a altura.
né? Então são aquelas avaliações simples que nós utilizamos tanto para verificar se o indivíduo está tendo uma perca de peso inadequada, por exemplo, perdi peso muito rápido. Todo mundo sabe que perder peso com extrema velocidade não é tão interessante como se parece. Assim como também, de repente, não perdeu peso algum, né? Então a avaliação serve para isso. Eu estou perdendo peso, sim, mas meu percentual de gordura está ficando igual, então é sinal que eu estou perdendo um monte de massa muscular. Eu consigo avaliar tudo isso nessa avaliação topométrica. O indivíduo está com 5 kg a menos, só que ele perdeu 1 kg de gordura e perdeu 4 kg de músculo. Nossa, tem uma coisa errada aqui. Vamos reorientar, vamos reestruturar o cardápio dele, porque provavelmente o déficit calórico está muito acentuado para esse indivíduo. Ele está precisando de um aporte, ou a quantidade de proteína ingerida está muito baixa. Então tem que se verificar o que está ocorrendo para esse resultado negativo. Então, enfim, a avaliação antropométrica ela vai nos dar informações de controle e acompanhamento, tá? Os exames físicos, que alguns nutricionistas, por questão de tempo de consulta, acabam negligenciando, mas também é muito importante esse acompanhamento, principalmente quando o paciente chega no teu consultório a primeira vez, né? Seria os exames físicos, a análise, né? O olho ali no indivíduo. Então, por exemplo, verificar cabelo grisalho, pode estar sinalizando deficiência de cobalaína, que é a vitamina B12, ou a vitamina D3. Alopécia, que já seriam os cabelos quebradiços, né? Pode estar indicando falta de biotina, falhas, né? Muita queda e falhas no cabelo, indicando falta de magnésio, ferro, vitamina C, A ou B. Então, ou seja, o nosso corpo, ele mostra o nosso estado nutricional. Os olhos, por exemplo, xeroftalmia, olho seco, cegueira noturna. Se o indivíduo, não estou tendo dificuldade para enxergar à noite. Então você pergunta para o seu paciente sobre isso, né? Pede para olhar o olho dele, pode verificar, por exemplo, uma palidez muito grande ali, e indicando falta de deficiência de ferro também, ou algum outro tipo de anemia. A boca, que pode indicar inflamação nas fístulas, nos lábios, pode ser deficiência de vitamina do complexo B. A língua também pode ser deficiência de vitaminas do complexo B, apresentando closite, que ela é inflamada, inchada, lisa, avermelhada. Todo esse material aqui vocês podem pesquisar à parte, porque já seria um curso falando só sobre exames, né? Físicos, unhas quebradiça, manchas brancas, pode indicar tanto anemia costuma mais severa prejudicar a unha, como simplesmente uma deficiência de magnésio e zinco. Vou verificar os principais alimentos que contêm isso e adicionar no cardápio ali do indivíduo. Então esse exame é bastante importante. É muito comum o indivíduo principalmente quando você recebe no teu consultório um indivíduo que ele já vem relatando para você que ele já fez muito tempo de jejum intermitente. Se você perguntar para ele, mas você fez sozinho, por conta própria, esse jejum intermitente? Ele sim, pode verificar isso aqui, que a possibilidade de ter deficiência nutricional ser grande. Caso não se verificando nos exames físicos algumas deficiências, porque apenas as mais severas, né, talvez dependendo da classe social desse indivíduo, não vai se verificar esse tipo no exame físico as deficiências, e de todo jeito, verificando ou não, é importante que se peça os exames laboratoriais, tá? Verificando aí o perfil lipídico, as séries vermelhas, proteína do plasma, nutrientes específicos. Davis, mas tem muito exame que eu já vi falar que nutricionista não pode pedir exame. Pode sim, é lei, tá? Plano de saúde pode pedir, se você verificar uma relação séria, não abusar do plano de saúde, justificar o porquê você está pedindo aqueles exames. Se aqueles exames forem da classe dos exames permitidos para o nutricionista, você pode sim, elabora uma guia de exame bonitinho, com o nome do paciente, com tudo aquilo que se pede nos códigos de condutas do profissional, né? E você vai lá e vai fazer uma justificativa. Paciente fulano de tal, apresentando isso, queixando disso, com suspeita disso, estou pedindo os exames abaixo para verificar um melhor controle aí das suas orientações, da conduta nutricional para com esse paciente. Faz uma justificativa bonitinho, fala para o paciente mandar para o plano de saúde dele, que provavelmente vai sim ser coberto, tá ok?
Se não for, orienta esse paciente a passar pelo médico dele, provavelmente é bom que ele tenha um médico também, não só um nutricionista, e pede por gentileza o médico dar uma olhada na tua guia se ele concorda em passar uma guia de exame ou carimbar essa guia de exame e colocar a assinatura dele ali, tá? Faz um trabalho em conjunto com o médico. Esses aqui, ó, são todos as leis federais, as resoluções do Conselho Federal de Nutrição que mostra dando direito ao nutricionista em prescrever esses exames laboratoriais, enviar a via de exame, a guia de exame, depois realizar a interpretação desses exames para tomar uma boa conduta nutricional. E esses exames laboratoriais, por exemplo, perfil lipídico, né? Pode pedir colesterol total e frações, você vai verificar como está esses colesterol. Normalmente quem faz jejum intermitente, um dia de jejum, outro dia livre, pode ter um colesterol total alto, porque no dia que está livre, está consumindo muito carboidrato, né? E muita gordura saturada, aumentando esse colesterol, aumentando LDL e até mesmo triglicérides, e muitas vezes com HDL baixo, que é o colesterol bom, que deveria ser um pouquinho mais alto, né? De preferência ali acima de 40, 60, melhor ainda, mas às vezes ele está abaixo de 40, porque não tem ingestão de ácidos graxos bons, ácidos graxos essenciais. Então por aqui a gente já verifica também a qualidade alimentar, né, do indivíduo, tanto antes de iniciar o jejum intermitente, quanto no acompanhamento. A série vermelha, muito importante, vai ver ali hemoglobina, hematócrito, eritrócito, volume corpuscular médio, que isso aqui, se o volume corpuscular médio está alterado, está indicando deficiência de vitamina B9, B12, tá? Hemoglobina e hematócrito pode estar verificando deficiência de ferro. Obviamente que eu tenho que verificar ferritina, ferro e transferrina, porque existem outros tipos também de anemias, não só a ferropriva e não somente a megaloblástica, né, que se verifica no volume corpuscular médio, mas existe também outros tipos de anemia. Então, verificando que isso aqui está ruim, mas o ferro está bom, ferritina está bom, por exemplo, então eu já descarto a possibilidade de ferro. Se eu pedir um exame específico junto com o hemograma de vitamina B12 e ácido fólico, que é a vitamina B9, e está bom, então eu já descarto que seja uma anemia ao qual o nutricionista, por exemplo, pode tratar, né? Que seria uma anemia ferropriva ou uma anemia megaloblástica. Então já é um outro tipo de anemia, eu vou orientar esse meu paciente a estar procurando um médico, tá? Proteína do plasma, a albumina, pré-albumina, proteína transportadora de retinol, todas essas proteínas vão sinalizar para o nutricionista se ele está bem nutrido, e principalmente em relação à proteína, em relação à desnutrição energético e proteica. Ó, a desnutrição energética também e proteica na pré-albumina, que todas as albuminas do plasma vai mostrar para a gente uma desnutrição proteica. O nutricionista pode pedir? Pode sim, todas essas três é de cunho do nutricionista. Eu gosto bastante de pedir a albumina, só que o problema da albumina é que se o paciente ele vem com problema de deficiência nos últimos dias ou últimas semanas, últimas 2 semanas, por exemplo, às vezes a albumina ainda não está baixa, porque ela é uma proteína de meia-vida longa, tá? A meia-vida dela é de 20 dias, então pode ser que de 20 dias até o momento, se a dieta dele foi dentro dessa janela inadequada, se na última semana o paciente, por exemplo, ingeriu uma quantidade muito pequena de energia e de proteína, a albumina dele ainda vai estar normal. Já a pré-albumina, ela tem uma meia-vida de 2 a 3 dias e a proteína transportadora do retinol de 10 a 12 horas. Então esses dois sinalizadores aqui energéticos proteicos para o nutricionista já verifica um estado de desnutrição mais aguda, o que normalmente é utilizado mais em hospitais, né? Os nutricionistas hospitalares, porque o indivíduo pode ficar doente de uma hora para outra e entrar num estado de desnutrição. Já em consultório, onde você verificou com o seu paciente que
ele não teve problemas de alimentação nas últimas semanas e que a alimentação dele está sendo o hábito mesmo alimentar dele, apenas a albumina já é suficiente. Sempre tomando cuidado para fatores de interferência. Se o indivíduo tem problema hepático ou está passando por algum processo de inflamação ou infecção, vai dar alteração nessas proteínas sem necessariamente ter problemas energéticos de energia, ingestão energética ou proteico. Então tem que saber também tomar cuidado na hora de avaliar esses exames, tá? E nutrientes específicos de cunhos do nutricionista. Você pode pedir vitamina B12, ácido fólico, cálcio total, enfim, todas as vitaminas e minerais. Não só podem, como devem, a única maneira de fato de conseguir realizar um bom acompanhamento através desses exames específicos, tá ok? E aí, a gente está finalizando então, pessoal, e é isso aqui, ó. Então, esse acompanhamento é super importante para você ter certeza que este paciente que você está orientando ou vai iniciar a orientação com a estratégia do jejum intermitente, ele venha obter apenas benefícios da dieta, sabendo que é muito comum, dieta do jejum intermitente, provocar desnutrição. Então, só através desses exames aqui eu vou conseguir realizar um bom acompanhamento, tá ok? Qual foi a conclusão, então, de todo esse curso? Estudos apontam os efeitos benéficos quer no domínio cognitivo, quer no atraso do envelhecimento. A privação energética de modo controlado e sustentado não parece ter qualquer impacto negativo na saúde humana, de modo controlado e sustentado. Alguns estudos não apresentam diferenças entre dietas de restrição calórica e jejum intermitente no emagrecimento e perfis metabólicos. Outros relatam vantagem nos perfis metabólicos. Então, lembrando mais uma vez que não é apologia para jejum intermitente, tá? Tem estudos que apontam que não há diferença, por exemplo, no emagrecimento entre as diferentes estratégias. Apenas o jejum intermitente é mais uma estratégia, mas que apresentou-se algumas vantagens nos perfis metabólicos e principalmente na parte de cognitivo e na parte de longevidade. Então, às vezes, vale a pena indivíduos, durante alguns meses do ano, praticar o jejum intermitente para obter esses resultados benéficos. Apesar da restrição calórica ser efetiva para a perda de peso, muitas pessoas acham difícil reduzir alimentos a todo tempo, preferindo o jejum intermitente por comer mais nos períodos de alimentação. O jejum intermitente, assim como outras dietas saudáveis, apresentam proteção contra a obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes mellitus, síndrome metabólica, doenças oncológicas, câncer, doenças neurodegenerativas e outras. Nós vimos tudo isso ao longo desse curso, tá? Ah, não estou lembrando direito, professor. Volta lá, tá aí, tá? Aproveita o material. O jejum intermitente apresenta ser uma estratégia segura de emagrecimento a curto prazo, desde que orientada e monitorada de maneira adequada. Lembra dos exames de acompanhamento para fazer esse monitoramento adequado. No entanto, há várias questões a serem investigadas, como qual o tempo adotado para a aplicação da dieta jejum intermitente? Ninguém fala muito, eu posso fazer ela 6 meses, 1 ano, viver em jejum intermitente? Não encontrei nada, tá, pessoal, na literatura que dissesse isso. Qual o protocolo mais eficaz? Qual daqueles 3 protocolos em que suas variações são mais eficazes? Não tem muita coisa também. Quais são os mecanismos específicos de ação, apesar de ter citado alguns, mas não tem todos? E quais os efeitos a longo prazo? Não tem nada, tá? Além disso, deve ser levado em consideração que essa não é uma estratégia que se aplica a todos os indivíduos, pois exige uma adaptação metabólica onde algumas pessoas não conseguirão atingir, né? Eu já comentei sobre isso também lá no começo do curso, né, pessoal? Voltem lá e vocês vão estar verificando isso aí. Esse material está livre, disponível, vai ser postado no canal e vocês a qualquer momento podem acessar 1, 2, 3 vezes, abaixar a apostila que vai estar na descrição junto. Aproveitem esse material aí, tá? Aqui tá todas as referências bibliográficas que eu trouxe para vocês. Já disse que ia deixar
essas referências expostas aqui para quem quer realizar um estudo, quer aperfeiçoar um pouquinho mais, quer encontrar esses artigos para imprimir e fazer uma leitura, ou os acadêmicos querem realizar algum trabalho, tese de mestrado, doutorado, enfim, é muita referência que eu fiz o levantamento aqui para estar gravando este curso, tá? Espero ter ajudado vocês, contribuído para o conhecimento. Esse é o objetivo e a meta desse canal, divulgar conhecimento para que todo mundo tenha de uma maneira fácil, prática, sem grandes custos com hotel, com viagem, e ter conteúdo e ter conhecimento. Para quem conseguir e tiver vontade aí de promover o canal para ajudar todo mundo, para ajudar o canal a crescer e a você mesmo, para fazer com que eu poste e grave, tenha essa possibilidade, disposição a gravar outros vídeos, divulga nas suas redes sociais, coloca lá no Facebook, linka o canal no teu Facebook para poder divulgar, marca teus amigos, comenta com as pessoas na sua faculdade, tá ok? No seu meio social, enfim. Pessoal, o último assunto aqui, que é a questão do certificado, para quem quiser adquirir o certificado. Pessoal, ficamos por aqui então. Espero que todos estejam bem e cada vez progredindo mais nas suas profissões. Um grande abraço e fiquem com Deus.